No aniversário de 10 anos da filha, sogra destrói obra da irmã e revela segredo familiar chocante. O dia começara ensolarado, promissor como um sonho colorido que Larissa, cheia de energia, aguardava ansiosamente. A festa planejada por sua mãe, Elisa, e seu pai, Caio, era um verdadeiro espetáculo. Balões em forma de arco-íris, um bolo de chocolate gigante e, o mais importante, a pintura especial que a tia Rafaela, sua mãe falecida, fizera anos atrás. Aquela obra tinha um valor sentimental imenso, carregado de amor e lembranças que aqueciam o coração de Elisa. No entanto, o que deveria ser um dia de celebração descambou para um campo de batalha emocional. A chegada de Teresa, sogra de Elisa, trouxe um clima de tensão. Com seu olhar crítico, ela sempre minimizara o talento artístico de Rafaela, como se quisesse apagar cada traço do que ela representava. O sorriso de Teresa era cortante, como uma lâmina escondida em um gesto de carinho. O mal-estar crescia à medida que os convi. O ar parou. Larissa ficou em choque, com as mãos cobertas de um frosting colorido, paralisada ao ver a expressão de horror no rosto da mãe. Elisa, tomada por uma fúria que fervia há muito tempo, não conseguiu conter os sentimentos. "Por que você fez isso?" gritou, a voz embargada de dor. As crianças na sala olharam, atordoadas. Os sorrisos desapareceram como uma neblina dissipada. Foi então que a verdade começou a emergir de um burburinho de vozes. Elisa sacou seu celular e reproduziu uma gravação, um áudio onde Teresa despejava desprezo sobre Rafaela e suas tentativas de controle sobre a dinâmica familiar. O silêncio sepulcral que se seguiu era palpável, pesado. A tensão cresceu, e no meio da tempestade emocional, Caio, o marido de Elisa, finalmente tomou coragem. "Mãe, chega! É hora de você parar!" Ele a confrontou. Era um momento explosivo. Os murmúrios das crianças transformaram-se em um eco distante, enquanto os segredos que estavam enterrados começaram a emergir. O olhar de Teresa escureceu, e pela primeira vez o peso de suas ações a atormentou. Com o desvelar das verdades dolorosas, rascunhos de perdão começaram a surgir quando Carolina, uma amiga de Rafaela, apareceu semanas depois, trazendo cartas antigas onde Rafaela expressava o desejo de perdoar Teresa. A sala ainda vibrava com ecos de confronto, mas com a nova informação, um fio de esperança surgia. Teresa anunciou que buscaria terapia, desejando reconstruir a confiança com a família e honrar a memória de Rafaela. A conversa estava longe de se encerrar, e as novas questões fustigavam o ar. Até onde o perdão pode curar feridas tão antigas? Como seria o futuro da família? Agora à beira de novos segredos e promessas, os olhares que outrora eram de desprezo, agora traziam uma nova expectativa. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala permanecia palpável. As palavras de Teresa ecoavam em sua cabeça, mas o que mais a atormentava era a gravidade da situação.
Apesar da nova determinação de buscar terapia, Elisa não conseguia esquecer o que havia acontecido. O estrago na pintura de Rafaela era mais do que uma simples obra de arte. Era a repreensão a um passado não resolvido. No meio do silêncio, um barulho interrompeu o ambiente tenso. A porta da sala se abriu com um estalo. Todos olharam na direção da entrada, onde uma figura inesperada se materializou. Era Renan, o irmão de Rafaela. Ele tinha algumas semanas de desaparecimento e agora ele apareceu com os olhos vermelhos e o rosto pálido, como se tivesse corrido uma maratona. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas preciso falar. A voz dele tremia, evidenciando a agonia interna. Eu achei que não ia ser preciso, mas a situação mudou. Renan, agora não é o momento. Começou Teresa, mas Larissa, do lado da mãe, interrompeu. Tia, você não pode cortar as pessoas assim. Deixa ele falar. O olhar inocente da menina fez todos hesitarem. Nenhum adulto cumprira seu papel ao tentar acalmar as coisas. Renan respirou fundo e continuou. Eu encontrei isso. Ele puxou um envelope amarelado do bolso e começou a lê-lo em voz alta. A cada palavra, sua presença pesada enchia o ar. Eram cartas para mim, para Rafaela, que ela nunca enviou. O murmúrio da multidão cresceu. Quando ele terminou de ler, um silêncio espesso tomou conta novamente. As cartas revelavam que Rafaela nunca havia falado completamente sobre seu passado com Teresa. Havia mágoas profundas que datavam de anos antes. Segredos sobre um relacionamento ilícito que envolvia um traidor dentro da família. O coração de Elisa disparou, o olhar dela alternando entre o medo e a raiva. Sim, isso não pode estar acontecendo, gritou ela, a incredulidade escorrendo por sua voz. Você está dizendo que nossa mãe... Sim, interrompeu, sentindo a gravidade da revelação. Ela conviveu com o pai de Teresa em um momento secreto, e isso, os olhos cheios de lágrimas. Isso significava que a rivalidade não é só de agora, é algo intrínseco. O clima ficou intenso. A revelação desmantelou mais do que apenas a festa. Ela desfez laços, máscaras e ilusões. Teresa, que sempre teve um sorriso para ocultar suas amarguras, ficou pálida e teve que se apoiar na mesa. O peso da traição a golpeou com a força de um vendaval. Todas essas mágoas, todos esses ressentimentos, murmurou Caio. Pensávamos que eram só sobre a arte dela? A raiva do passado parecia ter encontrado uma forma tangível e destrutiva. Vocês não têm ideia do que isso significa! Teresa finalmente gritou, a voz embargada pela dor. Se isso vazasse, eu perderia tudo. O que pensariam de mim? O que meus amigos pensariam? Mas Renan não aliviou. Você escondeu isso de todos nós. Essa é a verdadeira história que nunca foi contada. As pessoas que mais amavam você e tal. E você retribuiu com desprezo. Os gritos e o tumulto começaram a se intensificar. Os fundos da história de Rafaela e Teresa se entrelaçavam como fios de um tecido velho e desgastado. A dor e a traição estavam à vista, reveladas em uma dança macabra. Os vizinhos bateram à porta, atraídos pela confusão crescente. Mas o caos emocional no interior era superado apenas pela descoberta do que realmente estava em jogo. O que vai acontecer agora? Alguém murmurou. Larissa, ainda pensando que tudo era uma grande brincadeira,
olhava de um canto a outro, sem entender a gravidade. Mas o olhar de Elisa dizia tudo, e a percepção de que os laços familiares poderiam ser mais frágeis do que pareciam trouxe uma nova onda de incerteza. O silêncio que se seguiu foi opressivo, e todos sabiam que nada poderia voltar a ser como antes. As marcas da história estavam escritas nas cartas, e as feridas do passado recém-revelado ainda tinham muito a ensinar. Mas no fim, quem realmente estava pronto para? O silêncio que se seguiu à revelação de Renan era como uma tempestade prestes a eclodir. Ninguém sabia o que dizer. Cada um perdido em seus próprios pensamentos, as palavras de Renan ecoando como uma bomba. Mas antes que o caos pudesse se assentar, um novo som cortou a tensão que pairava no ar. O celular de Larissa começou a tocar. O toque era alegre, metálico, mas naquele momento parecia uma sirene de emergência, pedindo atenção imediata. Larissa, agitada, se virou e atendeu. "Oi, mamãe", disse, a voz dela subindo de tom. Todos na sala se viraram, a atenção desviada. "Ah, você está chegando? Tá bom, eu vou avisar." Ela olhou para a mãe e, com um sorriso que contrastava com a gravidade do ambiente, disse: "É a minha amiga Ana." "Ela está vindo para a festa." A menção do nome Ana fez o coração de Elisa parar por um segundo. Era um nome que havia trazido lembranças tanto boas quanto ruins. A melhor amiga de Rafaela, Ana, tinha um passado distante e complicado com Teresa. Era uma sombra que pairava sobre a família, um eco do que poderia ter sido. Quando Ana se aproximou, o ambiente mudou. O sorriso dela era familiar e acolhedor, mas o impacto da presença dela prometia reviravoltas. "Oi, gente, desculpe o atraso." Ana entrou e, antes que alguém pudesse reagir, ela congelou. O olhar dela disparou como uma seta ao vislumbrar o caos na sala. Os rostos tensos, as cartas em mãos, a pintura destruída. "O que aconteceu aqui?" ela perguntou, a preocupação clara nas palavras. Mas a resposta não veio. Em vez disso, um homem surgiu atrás dela. Alto e com um semblante preocupante. Ele era um estranho para todos, menos para Teresa. O impacto de sua presença foi como um choque. Ele avançou e parou ao lado de Ana, segurando a mão dela. "Desculpe interromper. Precisei vir. Eu sou Pedro, o irmão de Rafaela." O ar ficou gelado, as revelações se amontoavam. Os olhares se cruzavam em confusão. Pedro, o irmão que ninguém sabia que existia, havia aparecido no momento mais conturbado. Teresa palpitou, a expressão de sua face escurecendo em um misto de raiva e desespero. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntava, mas suas palavras escorriam de medo. "Eu soube do que aconteceu com Rafaela e não poderia deixar de vir. Você não tem ideia de tudo que está envolvido aqui." Pedro começou, sua voz grave e cheia de emoção. Ele olhou diretamente para Teresa, os olhos dele brilhando com dor. "Você sempre foi uma parte da história que não me deixa em paz. É hora de a verdade sair." A sala estava paralisada. As crianças, antes cheias de risadas, agora olhavam com interesse e apreensão. A conversa sobre traição agora tinha outro gosto amargo. Pedro puxou uma pasta de documentos que estava em sua mochila e a colocou sobre a mesa, abrindo com uma intensidade que fazia as mãos de todos tremerem. Essas cartas que Renan leu foram apenas a ponta do iceberg. "Eu tenho provas sobre o que realmente aconteceu entre Rafaela e o pai de Teresa." Elisa sentiu-se tonta. O que estava acontecendo? Uma avalanche de segredos e emoções desmoronavam como uma casa de cartas. Larissa olhou para a mãe,
sem entender a gravidade, enquanto Caio também se aproximava, preocupado com o que viria a seguir. Essas provas vão mudar tudo, Pedro prosseguiu, olhando para todos. E talvez, só talvez, as coisas que vocês acham que sabem sobre Rafaela e Teresa não sejam tão simples quanto parecem. E naquele conto de revelações e introspecções, o que estava reservado para o futuro? Como essa nova verdade desmoronaria ainda mais as paredes já fragilizadas da família? O espanto na sala crescia e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Teresa? E que as respostas estavam prestes a chegar, e com elas, monólitos de dores e decepções. Mas uma certeza se estabeleceu. A festa de aniversário de Larissa havia se tornado ponto de partida para algo muito maior. O que realmente aconteceu no passado e quem pagaria o preço por essas verdades distorcidas? Os olhares incrédulos e a palpitação dos corações indicavam que as revelações ainda estavam longe de acabar. O silêncio que se seguiu à revelação de Renan parecia feito de cimento. Cada rosto estava paralisado, como se o tempo tivesse parado. As palavras de Pedro ainda pairavam no ar, mas antes que alguém pudesse reagir, um novo estrondo ecoou pela... Uma porta se abriu com um estalo e todos se viraram, novamente em choque. Na entrada, uma figura alta e robusta apareceu. É a Alex, amigo de infância de Rafaela, com quem todos pensavam que ele tinha perdido contato há muitos anos. Os olhos dele estavam arregalados e seu olhar percorria a sala, fixando-se em Teresa. O que está? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. O clima no ambiente, já tenso, tornou-se ainda mais elétrico. Os convidados, que estavam com a atenção focada nos documentos de Pedro, agora eram atraídos pela presença de Alex. Eu não queria estar aqui, mas preciso falar. A história de Rafaela não é apenas secreta, é cerca de vidas, e agora chegou a hora de contar. Um monte de murmúrios atravessou a sala. O que você sabe, Alex? Perguntou Caio, o coração palpitando como um tambor. Os rostos se voltaram para ele, ansiosos por respostas, a expectativa crescendo a cada segundo. Eu soube do que aconteceu nos últimos anos. Eu estava lá quando ela descobriu a verdade. Rafaela estava lutando contra fantasmas que você nem imagina. O rosto de Alex escureceu, como se lembranças ruins estivessem surgindo à tona. Eu prometi a ela que protegeria esse segredo. Mas agora estou aqui, porque é mais do que somente preservar a memória dela. Larissa, ainda confusa e com a inocência de uma criança, olhou para os adultos sem entender. Tia, o que está acontecendo? É meu aniversário, né? Mas ninguém a ouvia. A cada palavra de Alex, a atmosfera tornava-se mais pesada. Segredos, traições, uma rivalidade que nunca deveria ter existido. Continuou Alex. O pai de Teresa não era apenas um amante. Ele era o responsável por uma série de enganos que afetaram não só Rafaela, mas toda a família. E o que eu tenho a dizer pode mudar tudo. E foi nesse instante que tudo desmoronou. Com um movimento brusco, Pedro, que estava se aproximando de Alex, desabou no chão. Era como se o próprio chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O barulho do impacto fez todos saltarem. Pedro! Gritou Ana, correndo para ajudá-lo, seus olhos cheios de desespero. Mas algo estava errado. Enquanto todos cercavam Pedro, visivelmente fraco e ofegante, ele levantou a mão, revelando algo que ninguém esperava. Um pequeno frasco de pílulas.
eu tomei algo. Não foi por acaso. Ele estava pálido, quase paralisado, com a expressão de quem reconhece a própria fragilidade. O pavor se espalhou. O que você fez? Gritou Teresa, a fúria transparecendo em seu desespero. Isso é loucura! Ela olhou ao redor, como se buscasse um culpado, mas a verdade pairava no ar como um veneno. Pedro olhou para ela, os olhos cheios de dor e determinação. Você nunca soube, não é? O que realmente aconteceu entre nós. As palavras que não foram ditas eram sobre você. E enquanto ele caía lentamente, o murmúrio de choque se alastrava entre os convidados, cada um absorvendo o peso da revelação. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, Larissa, inconformada com o clima de seriedade, soltou um grito. Parem! O que está acontecendo? O aniversário é para mim! A dor e o caos começavam a ser demais para a criança. Ela só queria a sua festa. E ali, no meio de tudo, enquanto os adultos lutavam para entender a magnitude da situação, a verdade estrondava. As histórias que entrelaçavam Rafaela, Teresa e agora Pedro não eram simplesmente sobre rivalidade. Eram uma teia de segredos que não só mudavam o destino deles, mas que também poderiam devastar o que restava da família. A incerteza sobre o que viria a seguir enchia o coração de todos. Corações batiam descompassados, olhares se cruzavam em busca de respostas. E assim, a festa de aniversário de Larissa tornava-se o que mais estava escondido nas sombras. E quem realmente sairia do outro lado? O silêncio que se seguiu parecia denso, como se a sala tivesse sido envolvida por um manto pesado. Todos olhavam para Pedro, caído no chão, seu rosto pálido refletindo a gravidade da situação. As respirações estavam suspensas, cada olhar carregava a expectativa do que viria a seguir. Larissa ainda não compreendia a verdade obscura que estava sendo revelada, mas sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Pedro, você está bem? Gritou Ana, enquanto se agachava ao lado dele. Suas mãos tremiam. Mas em vez de resposta, Pedro começou a apologizar em sussurros que mal podiam ser ouvidos. Seu olhar vacilante se fixou em Teresa, e o que ele disse parecia atravessar o ambiente como uma lâmina. Você sabia de tudo! O calor na voz dele fazia todos ao redor estremecer. As palavras reverberaram, ecoando os segredos que estavam escondidos nas sombras por tanto tempo. O quê? Isso é loucura! Você está delirando! Teresa gritou, sua expressão traindo o medo e a raiva. Mas a negação apenas gasgou a tensão, como se as paredes da sala tivessem começado a se fechar. Então, sem aviso, Pedro se levantou de forma abrupta, como se uma força invisível o estivesse puxando. Eu não sabia. Ou melhor, não queria saber. Mas a hora da verdade finalmente chegou. Ele gesticulou com as mãos, quase como se quisesse expelir os segredos que o atormentavam. Rafaela me deixou algo. Não eram apenas cartas, era uma parte de mim. A sala congelou em um misto de confusão e medo. O que ele queria dizer? Pedro virou-se para Caio, sua voz agora mais firme. Você pensou que a história começava e terminava com Rafaela? Não, Caio. Eu sou filho dela também. Um silêncio profundo e aterrador tomou conta da sala. O chão parecia estar desaparecendo sob os pés de todos. O que você está dizendo? Isso não é possível! As palavras de Lisa saíram em um sussurro.
a incredulidade clara em seu tom. Sim, eu sou um dos filhos de Rafaela, gritou Pedro, desesperado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela teve um relacionamento com o pai de Teresa, e depois outro comigo, e nunca soube como trazer isso à tona sem causar dor. Um choque como um terremoto reverberou entre todos. A realidade acabara de mudar drasticamente. Olhares se encontraram, a confusão crescente. Você é irmão da Teresa? Caio murmurou, a mente em frangalhos, enquanto tentava processar a revelação. Sim! Respondeu Pedro, a voz ecoando a dor do passado. Nós dois fomos feridos. Eu cresci acreditando que meu pai tinha me abandonado. Ele se virou para Teresa, a emoção à flor da pele. E você não fazia ideia de quem era, da conexão que tínhamos. A sala que um dia era cheia de balões e risadas, agora estava envolta em um clima denso de revelações e culpa. Larissa olhou em volta, confusa e assustada. A frágil convicção de um dia especial havia se desfeito em uma tempestade emocional sem precedentes. Isso é inacreditável! Gritou Teresa, os olhos arregalados, enquanto tentava absorver tudo. Como você pôde guardar isso por tanto tempo? O que mais não sabemos? Rafaela fez o que pode, disse Pedro, a voz trêmula. Ela amou ambos, só queria proteger a família. Mas aqueles segredos se tornaram veneno e agora corroem tudo. O tônus da sala se transformou, a energia palpável com a intensidade do que surgia. Conversas sussurradas encheram o ar, mas a verdade era que a situação ia para um lugar que ninguém imaginava. Olhares de julgamento e emoção se acumularam, cada um lutando contra os próprios demônios. E no meio disso tudo, Larissa sentiu o nó se apertar no seu peito. O que ela havia feito para merecer isso? Uma brisa forte soprou, batendo contra as janelas, como se a própria casa estivesse tentando livrar-se de um fardo invisível. Todos sabiam que as revelações ainda estavam longe de acabar. O que segredos poderiam surgir do fundo da história familiar? E, acima de tudo, a pergunta ressoava: como reconstruir a confiança agora, quando as fundações estavam tão deterioradas? O silêncio que se seguiu parecia denso, como se a sala tivesse sido envolvida por um manto pesado. Todos olhavam para Pedro, caído no chão, seu rosto pálido refletindo a gravidade da situação. As respirações estavam suspensas. Cada olhar carregava a expectativa do que viria a seguir. Larissa ainda não compreendia a verdade obscura que estava sendo revelada, mas sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. "Pedro, você está bem?" gritou Ana, enquanto se agachava ao lado dele. Suas mãos tremiam, mas em vez de resposta, Pedro começou a se desculpar em sussurros que mal podiam ser ouvidos. Seu olhar vacilante se fixou em Teresa, e o que ele disse parecia atravessar o ambiente como uma lâmina. "Você sabia?" "Você sabia de tudo." O calor na voz dele fazia todos ao redor estremecer. As palavras reverberaram, ecoando os segredos que estavam escondidos nas sombras por tanto tempo. "O quê? Isso é loucura! Você está delirando!" Teresa gritou, sua expressão traindo o medo e a raiva. Mas a negação apenas exacerbou a tensão, como se as paredes da sala tivessem começado a se fechar. Então, sem aviso, Pedro se levantou de forma abrupta, como se uma força invisível o estivesse puxando. "Eu não sabia! Ou melhor, não queria saber!" Mas a hora da verdade finalmente chegou. Ele gesticulou com as mãos, quase como se quisesse expelir os segredos que o atormentavam. "Rafaela me deixou algo. Não eram apenas cartas, eram a parte de mim."
A sala congelou em um misto de confusão e medo. O que ele queria dizer? Pedro virou-se para Caio, sua voz agora mais firme. Você pensou que a história começava e terminava com Rafaela? Não, Caio. Eu sou filho dela também. Um silêncio profundo e aterrador tomou conta da sala. O chão parecia estar desaparecendo sob os pés de todos. O que você está dizendo? Isso não é possível. As palavras de Elissa saíram em um sussurro, a incredulidade clara em seu tom. Sim, eu sou um dos filhos de Rafaela, gritou Pedro, desesperado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela teve um relacionamento com o pai de Teresa, e depois outro comigo. E nunca soube como trazer isso à tona sem causar dor. Um choque, como um terremoto, reverberou entre todos. Olhares se encontraram, a confusão crescente. Você é irmão da Teresa? Caio murmurou, a mente em frangalhos, enquanto tentava processar a revelação. Sim, respondeu Pedro, a voz ecoando a dor do passado. Nós dois fomos feridos. Eu cresci acreditando que meu pai tinha me abandonado. Ele se virou para Teresa, a emoção à flor da pele. E você não fazia ideia de quem era, da conexão que tínhamos. A sala que um dia era cheia de balões e risadas, agora estava envolta em um clima denso de revelações e culpa. Larissa olhou em volta, confusa e assustada. A frágil convicção de um dia especial havia se desfeito em uma tempestade emocional sem precedentes. Isso é inacreditável, gritou Teresa, os olhos arregalados enquanto tentava absorver tudo. Como você pôde guardar isso por tanto tempo? O que mais não sabemos? Rafaela fez o que pode, disse Pedro, a voz trêmula. Ela amou ambos, só queria proteger a família. Mas aqueles segredos se tornaram veneno e agora corroem tudo. A tensão na sala explodiu. Os murmúrios começaram a crescer em intensidade. O clima tornava-se insuportável. E então, em meio ao caos, a porta principal se escancarou violentamente. Todos se viraram. E a figura que apareceu tirou o fôlego de todos. Era um homem alto com um olhar intenso, vestindo uma jaqueta de couro que reluzia sob a luz da sala. Seu semblante estava carregado de raiva. E ao entrar, ele gritou: "Chega de mentiras! Você não pode continuar escondendo isso!" O mundo pareceu parar novamente. Larissa, agora tremendo, olhou para a nova presença, sem entender. Ana ficou paralisada, a boca aberta em choque. Pedro desviou o olhar, reconhecendo a figura com uma expressão de desespero. "Quem é você?" perguntou Caio, o coração acelerado. A presença do homem trazia um ar carregado de tensão. "Eu sou Felipe, o verdadeiro filho de Rafaela." A revelação caiu como uma bomba. A sala foi envolvida por um silêncio absoluto. As últimas palavras de Pedro quebradas em 1000 partes. Cara a cara, com um novo irmão. A história que todos pensavam conhecer desmoronava ainda mais. Os olhares, antes repletos de alucinações de uma verdade, agora se encheram de uma nova confusão. Felipe, ali, não só reivindicava um lugar, mas ameaçava todo o entendimento e os relacionamentos que estavam começando a se formar. O que mais estava escondido sob essa teia de segredos? Que outros laços e ressentimentos ainda estavam por vir à tona? O peso da verdade crescia, e com ele a certeza de que a história familiar, essa bagunça de amor e traição,
ganhava contornos completamente inesperados. A única coisa que podiam fazer agora era encarar o abismo à frente e esperar para ver se conseguiam se reerguer ou se acabariam sendo engolidos por ele. O que realmente sabia sobre Rafaela e o que mais teria a ser revelado? O tom da sala estava pesado. As últimas palavras de Pedro ainda se ecoavam quando Alex, com o rosto pálido, começou a recuar, como se tivesse levado um soco no estômago. Não, não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça em negação. Teresa olhou para o homem que acabara de entrar, confusa, a raiva e o medo se misturando em seu olhar. Você está dizendo que é mais um filho de Rafaela? Ela disparou, a voz tremendo. Como isso é possível? Felipe ficou parado, seu olhar fixo em Pedro. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de me revelar. O que não posso permitir é que você continue espalhando mentiras sobre minha mãe, ele disse, a voz firme, mas vazia de emoção. A sala estava cheia de murmúrios e risadas nervosas, como se ninguém conseguisse entender a gravidade da situação. Larissa, de pé ao lado da mãe, sentiu um frio na barriga. O que era uma festa de aniversário agora se transformara em um campo de batalha emocional. Pedro, você tá bem? Ana perguntou, tocando o braço dele. Mas não recebeu resposta. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, as visões do passado invadindo sua mente. De repente, ele se virou para Felipe, a expressão de dor e raiva. Você não sabe nada. A sua verdade não pode se sobrepor à dor que essa família sofreu. A rejeição, os abandonos. Como você se atreve a vir aqui e exigir algo? A sala estava em suspense, todos respirando fundo. Felipe respirou fundo, tentando se controlar. Se não fosse assim, eu não teria surgido. Precisamos resolver essa bagunça. Enquanto eles discutiam, uma onda de fumaça começou a invadir a sala. O cheiro era forte e agudo. O que é isso? Gritou Caio, tentando localizar a origem da fumaça. Todo mundo virou a cabeça na mesma direção. A cozinha. Larissa! Clamou Elisa, percebendo que a filha estava muito próxima da porta da cozinha. Curiosa, sem entender que o aniversário dela já não tinha mais importância. Um grito desesperado ecoou no ar. Antes que alguém pudesse correr para socorrê-la, um estrondo fez a casa tremer. Uma panela no fogão explodiu, lançando chamas e fumaça em todas as direções. O pânico tomou conta da sala. Começaram a gritar e correr em direções opostas. Ana agarrou Larissa pelo braço, puxando-a para longe das chamas. Vem, rápido! A pequena estava paralisada, seu olhar fixo na fumaça se espalhando. Caio e Elisa trocaram olhares de desespero. O relacionamento deles, agora colocado à prova em meio ao caos. Precisamos sair agora! Gritou Caio, enquanto as chamas na cozinha já brindavam o teto. Felipe estava na porta, segurando a mão de Pedro. Você não pode ficar aqui! Vamos! E enquanto puxava Pedro para fora, um grito insano ecoou por cima do som das chamas. Espere! O que você está fazendo? Gritou Teresa. Mas era tarde demais. Os homens já estavam na porta e a fumaça começou a envolver tudo. Mas antes que todos conseguissem sair, uma figura apareceu entre as chamas. Uma mulher que todos reconheceram. Era Marta, a mãe de Rafaela. Com uma expressão enlouquecida e os cabelos bagunçados, ela gritou: vocês não podem esquecer. O que eu escondi, todos precisam saber.
É tudo uma grande mentira. As palavras dela pairaram no ar, cortando o barulho da confusão. O que ela queria dizer? Com a sala começando a desabar em meio ao fogo e o pânico. O que mais estava escondido sob essa nova camada de segredos? A verdadeira natureza dos relacionamentos, a verdade já enterrada. Tudo isso se tornava uma nuvem de incertezas a cada segundo que passava. E, enquanto a fumaça começava a se misturar com os gritos e o desespero, uma pergunta ressoava. O que mais eles estavam prestes a descobrir? O tom da sala estava pesado. As últimas palavras de Pedro ainda ecoavam quando Alex, com o rosto pálido, começou a recuar, como se tivesse levado um soco no estômago. Não! Não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça em negação. Teresa olhou para o homem que acabara de entrar, confusa, a raiva e o medo se misturando em seu olhar. Você está dizendo que é mais um filho de Rafaela? Ela disparou, a voz tremendo. Como isso é possível? Felipe ficou parado, seu olhar fixo em Pedro. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de me revelar. O que não posso permitir é que você continue espalhando mentiras sobre minha mãe, ele disse, a voz firme, mas vazia de emoção. A sala estava cheia de murmúrios e risadas nervosas, como se ninguém conseguisse entender a gravidade da situação. Larissa, de pé ao lado da mãe, sentiu um frio na barriga. O que era uma festa de aniversário agora se transformara em um campo de batalha emocional. Pedro, você tá bem? Ana perguntou, tocando o braço dele, mas não recebeu resposta. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, as visões do passado invadindo sua mente. De repente, ele se virou para Felipe, a expressão de dor e raiva. Você não sabe nada. A sua verdade não pode se sobrepor à dor que essa família sofreu. A rejeição, os abandonos. Como você se atreve a vir aqui e exigir algo? A sala estava em suspense, todos respirando fundo. Felipe respirou fundo, tentando se controlar. Se não fosse assim, eu não teria surgido. Precisamos resolver essa bagunça. Enquanto eles discutiam, uma onda de fumaça começou a invadir a sala. O cheiro era forte e agudo. O que é isso? Gritou Caio, tentando descobrir a origem da fumaça. Todos se viraram. E a preocupação aumentou à medida que o pânico tomou conta. Larissa! Clamou Elisa, percebendo que a filha estava muito próxima da porta da cozinha, curiosa. Antes que alguém pudesse se mover, um estrondo fez a casa tremer. A panela no fogão explodiu, lançando chamas e fumaça em todas as direções. Gritos fugiram de suas bocas. Ana agarrou Larissa pelo braço. Vem! Rápido! A pequena estava paralisada, seu olhar fixo na fumaça se espalhando. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou ela com a voz tremendo. Caio e Elisa trocaram olhares de desespero. Precisamos sair agora, gritou Caio, enquanto as chamas já brindavam o teto e o pânico se espalhava. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras, buscando uma saída. Felipe estava na porta, segurando a mão de Pedro. Você não pode ficar aqui. Vamos! E, enquanto puxava Pedro para fora, Teresa gritou, espere! O que você está fazendo? Mas era tarde demais. Os homens já estavam na porta. A fumaça se tornava espessa, com o calor aumentando. A atmosfera parecia viva, agitada, enquanto todos lutavam para se afastar do incêndio. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura apareceu entre as chamas. Marta, a mãe de Rafaela, com a expressão enlouquecida e os cabelos bagunçados, gritou: vocês não podem esquecer. O que eu escondi, todos precisam saber. É
tudo uma grande mentira. E o que ela disse mudou o curso da história. O pai de Rafaela não era apenas um amante. Ele era casado com outra mulher. E essa mulher era ninguém menos que a sua mãe, Teresa. O ar ficou pesado. Uma revelação chocante e devastadora. A sala ficou em silêncio. Teresa parecia ter sido atingida por um raio. Sua expressão se transformando de confusão para pura incredulidade. O que isso significava? As ligações familiares que pareciam tão claras, agora estavam emaranhadas em uma teia de traições e segredos. Alex, que assistia em silêncio, olhou para Teresa, seu olhar questionando tudo que ela acreditara ser verdade. Mãe, você sabia disso? Você escondeu isso de mim? A voz de Teresa falhou, revelando a vulnerabilidade que ela escondia tão bem. O caos ao redor parecia distante enquanto todos absorviam a magnitude da revelação. E então Larissa, com a inocência própria de uma criança, perguntou: Mas vovó, isso significa que a gente é tudo irmão? O silêncio foi profundo. A sala virou um palco de tensão, enquanto as chamas cresciam atrás deles. A verdade começou a desmoronar como um castelo de cartas prestes a ruir. As conexões e laços que pareciam inquebráveis agora pareciam tão frágeis. O que mais estava escondido? E que histórias antigas ainda estavam enterradas? A única certeza era que a festa de aniversário não voltaria a ser a mesma. O tom da sala estava pesado. As últimas palavras de Pedro ainda ecoavam, quando Alex, com o rosto pálido, começou a recuar, como se tivesse levado um soco no estômago. Não, não pode ser! Ele murmurou, balançando a cabeça em negação. Teresa olhou para o homem que acabara de entrar, confusa, a raiva e o medo se misturando em seu olhar. Você está dizendo que é mais um filho de Rafaela? Ela disparou, a voz tremendo. Como isso é possível? Felipe ficou parado, seu olhar fixo em Pedro. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de me revelar. O que não posso permitir é que você continue espalhando mentiras sobre minha mãe. Ele disse, a voz firme, mas vazia de emoção. A sala estava cheia de murmúrios e risadas nervosas, como se ninguém conseguisse entender a gravidade da situação. Larissa, de pé ao lado da mãe, sentiu um frio na barriga. O que era uma festa de aniversário, agora se transformara em um campo de batalha emocional. Pedro, você está bem? Ana perguntou, tocando o braço dele, mas não recebeu resposta. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, as visões do passado invadindo sua mente. De repente, ele se virou para Felipe, a expressão de dor e raiva. Você não sabe nada. A sua verdade não pode se sobrepor à dor que essa família sofreu. A rejeição, os abandonos. Como você se atreve a vir aqui e exigir algo? A sala estava em suspense. Todos respirando fundo. Felipe respirou fundo, tentando se controlar. Se não fosse assim, eu não teria surgido. Precisamos resolver essa bagunça. Enquanto discutiam, uma onda de fumaça começou a invadir a sala. O cheiro era forte e agudo. O que é isso? Gritou Caio, tentando descobrir a origem da fumaça. Todos se viraram e a preocupação aumentou. Larissa! Clamou Elisa, percebendo que a filha estava muito próxima da cozinha, curiosa. Antes que alguém pudesse se mover, um estrondo fez a casa tremer. A panela no fogão explodiu, lançando chamas e fumaça em todas as direções. Gritos fugiram de suas bocas. Ana agarrou Larissa pelo braço. Vem,
Rápido! A pequena estava paralisada, seu olhar fixo na fumaça se espalhando. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou ela, com a voz tremendo. Caio e Elisa trocaram olhares de desespero. Precisamos sair agora! Gritou Caio, enquanto as chamas brindavam o teto, e o pânico se espalhava. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras, buscando uma saída. Felipe estava na porta, segurando a mão de Pedro. Você não pode ficar aqui! Vamos! E enquanto puxava Pedro para fora, Teresa gritou. Espere! O que você está fazendo? Mas era tarde demais. Os homens já estavam na porta. A fumaça se tornava espessa, com o calor aumentando. A atmosfera parecia viva, agitada, enquanto todos lutavam para se afastar do incêndio. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura apareceu entre as chamas. Marta, a mãe de Rafaela. Com a expressão enlouquecida e os cabelos bagunçados, gritou. Vocês não podem esquecer. O que eu escondi, todos precisam saber. É tudo uma grande mentira. As palavras dela pairaram no ar, cortando o barulho da confusão. O pai de Rafaela não era apenas um amante. Ele era casado com outra mulher. E essa mulher era ninguém menos que a sua mãe, Teresa. O ar ficou exado. Uma revelação chocante e devastadora. A sala ficou em silêncio. Teresa parecia ter sido atingida por um raio, sua expressão se transformando de confusão para pura incredulidade. O que isso significava? As ligações familiares que pareciam tão claras agora estavam emaranhadas em uma teia de traições e segredos. Alex, que assistia em silêncio, olhou para Teresa, seu olhar questionando tudo o que ela acreditara ser verdade. Mãe, você sabia disso? Você escondeu isso de mim? A voz de Teresa falhou, revelando a vulnerabilidade que ela escondia tão bem. O caos ao redor parecia distante, enquanto todos absorviam a magnitude da revelação. E então, Larissa, com a inocência própria de uma criança, perguntou. Mas, vovó, isso significa que a gente é tudo irmão? O silêncio foi profundo. A sala virou um palco de tensão. E naquele momento, Maria, uma amiga de infância de Rafaela, irrompeu pela porta, ofegante. Desculpe, eu cheguei o mais rápido que pude. Ela olhou para a sala, percebendo as chamas e a confusão. Há algo que vocês precisam saber. Ela ergueu os braços, como se tivesse um poder oculto. Eu encontrei o diário de Rafaela, e não é o que vocês pensam. As revelações que marcham me deixaram em choque, mas eu venho com uma verdade que mudará tudo. O olhar nos olhos dela era aterrorizante. A sala estava presa em uma eletricidade pesada. Todos olharam para a mulher, aguardando algo devastador. Quem mais poderia ser? E o que mais estava escondido? Os rostos dos convidados tornaram-se uma mistura de apreensão e esperança. As promessas do passado estavam prestes a se desvelar numa espiral de dor. E enquanto as chamas dançavam atrás deles e os segredos se acumulavam, ficou claro que a história estava longe de terminar. O que mais estava nas páginas do diário? E como isso se encaixaria num quebra-cabeça que já parecia insuperável? O calor das chamas na cozinha se misturava ao ar tenso da sala, onde os segredos de uma vida inteira se desenrolavam em um piscar de olhos. Marta, com olhos arregalados e uma expressão de desespero, continuou. Rafaela e o pai de Teresa. Eles viveram um amor escondido. E eu fui a responsável por manter tudo em silêncio. As palavras dela ecoaram como um tambor, explodindo em um silêncio denso.
Olhares perplexos se cruzaram. Teresa parecia ter recebido um soco no estômago. Você mentiu para mim, mãe, todos esses anos, e agora me diz que a sua vida inteira é baseada em uma mentira. Um murmúrio de choque percorreu a sala, enquanto Larissa, agarrada à mão de Ana, sentia seu coração batendo rápido. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a confusão tomando conta. Com a adrenalina correndo, todos começaram a se mover em meio à fumaça espessa. Caio deu uma rápida olhada ao redor e gritou: "Saiam todos, agora!" Puxou Larissa e Ana, levando-os em direção à porta, enquanto os outros seguiam atrás dele, o pânico crescendo a cada segundo. Felipe e Pedro, ignorando as chamas que se aproximavam, se encararam. "Precisamos de uma resposta, e rápido!" gritou Felipe, a frustração transparecendo. Pedro assentiu, os olhos cheios de emoção. "Toda essa mentira, ela afetou todos nós. Temos que parar com isso." A fumaça avançava e a sala se tornava uma verdadeira prisão de calor e segredos. Ana gritou: "Vamos, temos que sair." Na saída, Marca parou, voltando-se para os filhos dela. "A verdade precisa ser revelada. Não deixem que o passado os aprisione." Suas palavras pairaram no ar, pesadas, enquanto ela também se dirigia para a porta. À medida que todos saíam, a luz da tarde iluminava o pátio, trazendo um alívio momentâneo. No entanto, o peso da revelação ainda pesava em seus corações. Todos estavam em um frenesi, buscando entender como tudo isso se encaixava. Teresa caiu no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso acreditar! Por que você fez isso comigo, mãe?" Ela gritava, a dor emocional explodindo das profundezas. Felipe se aproximou, colocando a mão no ombro dela. "Precisamos nos unir, Teresa. Essa dor não precisa nos separar. A verdade pode nos libertar, se decidirmos enfrentá-la juntos." Larissa observava, ainda sem compreender a profundidade do que estava ocorrendo. Alex, que havia ficado em silêncio, finalmente falou: "Precisamos discutir isso, em algum lugar seguro, para que possamos compreender essa dor que nos une." Então, com os rostos ainda marcados pela confusão, um a um, eles foram se afastando, levando consigo um pedaço daquele dia apocalíptico, mas também a esperança de um novo começo, um novo capítulo. Enquanto caminhavam, um fio de entendimento começou a surgir entre eles, pese ao abismo que se alargava em seus corações. Com o sol se pondo ao fundo, prometendo um novo dia, cada um interiorizava suas lutas. O passado não poderia ser apagado, mas quem sabia? Talvez, ao enfrentar a verdade dolorosa, eles pudessem finalmente encontrar paz. No fundo, a pergunta permanecia: o que os aguardava nas páginas do futuro? As chamas haviam consumido a festa, mas agora, ao lado da dor, havia um fio de esperança sobre recomeços. E com esse pensamento ecoando em suas mentes, a cena se despedia. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias que estão por vir. Você não vai querer ficar de fora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Este é o momento para demonstrar seu apoio.